Olá a todos. Continuando o nosso tópico de dimensionamento, vamos falar agora sobre projetos e dimensionamentos de filtros anaeróbicos. Lembrando como é o funcionamento do filtro anaeróbico, a gente tem entrada do nosso afluente, efluente ou esgoto por baixo. Então, afluente é o que entra no sistema, efluente é o que sai. Saiu da indústria, efluente industrial, mas entrou no sistema, ele é o nosso afluente. Então, temos a entrada do nosso afluente. Entra por baixo, nós temos um fundo falso, onde esse produto a ser digerido será corretamente distribuído, vai passar pelo meio suporte, com material de enchimento. Esse material de enchimento vai prover o crescimento de bactérias metanogênicas, acidogênicas, hidrolíticas e acetogênicas em sua superfície. Como eu tenho diversos caminhos possíveis para o meu líquido passar, ele vai entrar em contato íntimo com as bactérias e será digerido. O biogás passa por essa camada, chega aqui em cima e será liberado. Pode ter um mecanismo de captação desse gás para futuro uso, se não tiver apenas um queimador. E a saída na outra ponta do nosso líquido efluente, já tratado. Então, esse é um modelo simples de descrição do filtro anaeróbico. Então, o filtro anaeróbico ascendente é basicamente uma unidade de contato na qual os esgotos passam através de uma massa de sólidos biológicos contidas dentro do reator. Por isso, é necessário ter um material de enchimento fornecendo aí um meio suporte para crescimento desses sólidos biológicos, ou seja, nossas bactérias que vão digerir a matéria orgânica. A biomassa retida no reator pode se apresentar em três formas distintas. O que a gente entende por biomassa? Então, são as bactérias anaeróbicas, hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas que vão digerir essa matéria orgânica. Elas podem estar na forma de uma fina camada de biofilme, aderido às superfícies do material suporte, na forma de biomassa dispersa, retida nos interstícios, nos espaços do material suporte, ou na forma de flocos ou grânulos retidos no fundo falso, abaixo do material suporte. Ou seja, praticamente todo o volume reacional, eu tenho a possibilidade de digestão da matéria orgânica. Os fatores físicos intervenientes no processo, então, de funcionamento do filtro anaeróbico. A configuração do reator. Então, a configuração dos filtros anaeróbicos em escala plena tem sido cilíndrica ou retangular, com os tanques variando em diâmetro ou largura de 6 a 26 metros e altura de 3 até cerca de 13 metros. Então, são equipamentos bem maiores que os tanques sépticos. Os volumes dos reatores variam de 100 a até 10 mil metros cúbicos, ou seja, de 100 mil litros a até 10 milhões de litros. Os meios suporte têm sido projetados ocupando desde a profundidade total do reator até cerca de 50% a 70% da altura dos tanques. No entanto, lembramos que, caso ocupe desde a profundidade total, não teremos fundo falso, e sim tubulações perfuradas para a correta distribuição do afluente a ser tratado. Existem diferentes tipos de meios de suporte plásticos disponíveis, variando de anéis corrugados até blocos de placas corrugadas. Corrugados por quê? Para dar maior possibilidade de adesão ao biofilme. E por que suporte plástico? Para ser um material inerte. A área específica desses materiais de enchimento é, em média, de 100 metros quadrados para cada metro cúbico de material adicionado ao filtro anaeróbico. O meio suporte. Então, a finalidade do material suporte é a de reter sólidos no interior do reator, seja através do biofilme formado na superfície do material suporte, seja através da retenção de sólidos nos interstícios do meio ou abaixo desse, dando tempo suficiente para que as bactérias façam a correta digestão desse material. São as principais finalidades da camada suporte. Atuar como um dispositivo para separar os sólidos dos gases, ou seja, o material sólido não vai passar nos espaços intersticiais, enquanto os gases passam. Ajudar a promover a uniformização do escoamento do reator,
possibilitando, então, a correta digestão. Como o material vai ser corretamente distribuído, favorece, então, a digestão em todo o volume reacional. Melhorar o contato entre os constituintes do despejo de efluente e os sólidos biológicos no reator. Sólidos biológicos a gente entende pelos grânulos de bactérias. Então, vai favorecer um contato mais íntimo entre a matéria orgânica a ser digerida e os atores de digestão, são nossas bactérias. Permitir o acúmulo de grande quantidade de biomassa, aumentando assim o tempo de retenção celular. Como elas crescem na forma de biofilme, elas não são arrastadas para fora do filtro anaeróbico, ou seja, aumenta o tempo de retenção das células dentro do filtro anaeróbico. Atuar também como barreira física, evitando que os sólidos sejam carregados para fora do sistema de tratamento. Com certeza, conservando os próximos equipamentos do sistema de tratamento de resíduos e favorecendo a digestão rápida desses sólidos por estarem retidos no meio cheio de bactérias. Alguns requisitos desejáveis do material suporte. Então, requisito: ser estruturalmente resistente. Com qual objetivo? Suportar o próprio peso, adicionado o peso dos sólidos biológicos aderidos à superfície. Porque dependendo da altura que eu tenho no meu reator, no meu filtro anaeróbico, pode ser que eu venha compactar demais e possibilitando a quebra se for um material frágil. Então, tem que ser estruturalmente resistente. Ser biológica e quimicamente inerte, para não haver reação entre o leito, ou seja, o efluente a ser tratado, e os micro-organismos. Ser suficientemente leve, evitar a necessidade de estruturas pesadas e caras e permitir a construção de filtros mais altos. Então, ele tem que ser resistente e tem que ser leve. Possuir grande área específica para permitir a aderência de uma maior quantidade de sólidos biológicos, ou seja, biomassa de bactérias crescendo em sua superfície. Possuir porosidade elevada, para permitir maior área livre disponível para acumulação de bactérias e para reduzir a possibilidade de colmatação, ou seja, de entupimento do meu sistema. Deve possibilitar a colonização acelerada dos micro-organismos, com o objetivo de diminuir o tempo de partida do reator, ou seja, tempo de início de funcionamento pleno, dando capacidade de digestão total da matéria orgânica. Apresentar formato não achatado ou liso, para garantir porosidade elevada, para não colmatar, para não isolar o meu sistema, não entupir o meu sistema. E deve ter também um preço reduzido, para viabilizar o processo, porque imagina um filtro anaeróbico aí com 10 milhões de litros, 10 mil metros quadrados a serem preenchidos com material suporte. Então, isso pode inviabilizar o processo. Então, os tipos de meio suporte. Então, vários tipos de materiais têm sido utilizados. Não só os materiais plásticos, mas tem que ser inerte, incluindo pedras de quartzo, blocos cerâmicos, ou seja, fragmentos cerâmicos quebrados com tijolos, telhas, etc. Conchas de ostras e de mexilhões, desde que corretamente lavados e secos. Pedras calcárias. Os anéis plásticos são os mais comuns de serem adquiridos. Cilindros vazados, principalmente plásticos. Blocos modulares de PVC, que é um tipo de plástico. Como ele é modular, tomar muito cuidado para que ele seja o máximo corrugado possível, para evitar formatação. Fragmentos de granito, pedaços de granito quebrado. Esferas de polietileno, que é um outro tipo de plástico. Esferas corrugadas, claro, mas esferas já impossibilitam a formatação do sistema. Pedaços de bambu desidratado, já inerte também, desde que tenha os cômodos perfurados para favorecer aí a passagem do nosso efluente a ser tratado. Então, pesquisas desenvolvidas demonstram a aplicabilidade e viabilidade de uma nova alternativa de meio suporte, principalmente na nossa região, que tem um volume de siderúrgicas muito alto. Qual que é esse meio suporte? Escórias de alto forno. Quando eu introduzo no alto forno o minério de ferro, ele tem uma quantidade de material não ferroso muito alto, que não é derretido.
Então, sobra essa escória. Então, o objetivo da utilização deste material como meio de suporte é o de contribuir para uma nova utilização desse resíduo siderúrgico, minimizando assim os impactos ambientais provocados por sua destinação inadequada, além de diminuir o custo global do reator, já que é um resíduo industrial. Ele tem uma porosidade muito elevada e é completamente inerte. Colmatação do meio suporte. A colmatação, o entupimento do meio suporte, tem sido uma das principais preocupações dos projetistas e usuários dos filtros anaeróbicos. Para se minimizar os efeitos de colmatação, devem ser previstos dispositivos de limpeza, a fim de promover a retirada do excesso de sólidos retidos no meio filtrante. Geralmente, faço uma retrolavagem, uma lavagem contracorrente, para retirar esse excesso de sólidos periodicamente. A utilização dos filtros anaeróbios tem sido principalmente para o polimento de efluentes dos tanques sépticos, ou seja, melhorar o efluente que saiu do tanque séptico, reduzir ainda mais a carga orgânica desses tanques sépticos. Nessa configuração, a ABNT de 1982 estabelece as seguintes prescrições para o seu dimensionamento. Cálculo do volume útil é demonstrado pela equação. Então, para a gente dimensionar um filtro anaeróbico, a gente precisa encontrar o volume. O volume vai ser igual a 1,6 vezes N, pela aula passada vocês devem lembrar, que é o número de usuários, número de habitantes, número de contribuintes, vezes a contribuição de cada um deles, vezes o tempo de detenção hidráulica. Então, o volume total do filtro, em metros cúbicos, vai ser igual número de pessoas ou unidades de contribuição, habitantes ou unidades. C, contribuição de esgotos em litros por habitante dia ou litros por unidade dia. Lembrando que se trabalhou tudo em litro, o volume vai ser em litros. Se trabalhou tudo em metro cúbico, o volume vai ser em metro cúbico. E TDAH, o tempo de detenção hidráulica de despejos. Determinação da seção transversal. Ela pode ser calculada pela seguinte equação. A área ou seção transversal é igual ao volume sobre altura. Ou seja, a área do filtro ou seção transversal em metros quadrados é igual ao volume útil calculado em metros cúbicos sobre a profundidade ou altura útil do filtro, que é limitada a 1,80 m. Então, é no mínimo 1,80 m. Eficiências dos filtros anaeróbicos. Então, as eficiências esperadas para os filtros anaeróbios podem ser estimadas a partir da relação de desempenho apresentada através da seguinte equação. Eficiência igual a 100 vezes 1 menos 0,87, que multiplica TDAH elevado a menos 0,5. Onde a gente tem eficiência do filtro anaeróbico, TDAH, tempo de detenção hidráulica, 0,87, uma constante empírica de coeficiente do sistema, e 0,50 uma constante empírica do coeficiente do meio suporte. Então, o 0,5 é mais fácil de ser variado em função do meio suporte, mas a variação não é grande, por isso se estabelece 0,5. Trabalhos de pesquisa em escala piloto revelam eficiências médias de remoção de DBO e DQO variando entre 68% a 79%. Quando utilizados como unidades isoladas de tratamento, ou seja, tem um efluente de alta carga orgânica, eu direciono ele apenas aos filtros anaeróbicos, e essa carga orgânica é reduzida de 68% a 79%. E em situações com unidade de pós-tratamento de tanques sépticos, as eficiências de remoção de DBO esperadas variam entre 75% a 95%. Então, se você tem um projeto bem dimensionado de sistema de tratamento de resíduos, onde você tem um tanque séptico seguido de filtro anaeróbico, você pode chegar a 95% de remoção de matéria orgânica, utilizando apenas os dois sistemas para a carga orgânica, lembrando que deve ser precedido pelos tratamentos preliminares, pelo menos. Quais são? Gradeamento, tanque desarenador, medidor de vazão, para chegar ao tanque séptico e ao filtro anaeróbico sem resíduos sólidos grosseiros e particulados finos sedimentares.
Então, como exercício, eu deixo o seguinte estudo. Considere uma indústria que possua 2 vestiários, cada um com lançamento médio de 100 pessoas, e cada pessoa com consumo diário ou contribuição diária de 50 litros de despejo por dia. O tempo médio de detenção hidráulica estimado é de 24 horas. A contribuição de lodo fresco é de meio litro por habitante por dia, com acumulação de 4 dias. Qual o volume adequado para a utilização do filtro anaeróbico? Então, é a sua aplicação da fórmula. Volume é igual a 1,6 vezes número de usuários ou de unidades de contribuição, vezes a contribuição ou dos usuários ou das unidades de contribuição, vezes o TDAH. Para esse tipo de exercício, a gente verifica que a contribuição de lodo fresco e a acumulação desse lodo fresco não é utilizada, mas o exercício é o mesmo para o tanque séptico, onde a gente utiliza esses outros 2 parâmetros. Ok? Então era isso, pessoal. Não deixem de assistir os vídeos de tanque séptico e filtro anaeróbico que estão também no campus virtual. Um abraço a todos.